Cadê minha pastinha? Minha produtora me deixou a pastinha aqui, querida. Ah, a convidada também trouxe outra. É sobre o seminário Trilha do Patrimônio Industrial, um assunto muito bacana, vocês vão ver. Eu tô bem preparado, eu vou apresentar os convidados aqui, mas vim bem preparado pela assessora Margot Segatti, né, desse projeto. Bom, eu tenho o prazer de receber aqui a Ana Paula Almeida. Deixa eu te apresentar primeiro, Ana. Sim. Doutoranda do programa de pós-graduação em História da UX e pós-graduada em Gestão de Arquivos pela Universidade Federal de Santa Maria, diretora da empresa Arquivos e Acervos e que atua na organização de acervos desde 2009 e atualmente é responsável pela gestão do Espaço Memória Marco Polo Walter Gomes Pinto e do Memorial Randon. Acertei? Acertou. Bom dia, obrigado pela presença, Ana. Bom dia, a gente que agradece o espaço. Está junto aqui também a doutora Eliana Rella, professora da Universidade de Caxias do Sul, doutora em informática na educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi coordenadora do programa de pós-graduação da UX em História na quadrienal, é isso, Rella? 2017-2020, quando obteve do APCN. O que é APCN? O APCN, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. O APCN é um projeto que nós fazemos e submetemos à CAPES, que é a instituição maior, para deliberar e autorizar o funcionamento dos mestrados e doutorados no Brasil. Ah, tá bom. É que às vezes aparecem algumas siglas aqui, eu não sei o que é, né? Tem que decifrar as siglas. A doutora Eliana Rella também é docente, pesquisadora na UX, nos programas de pós-graduação profissional em História, programa de pós-graduação em Educação, coordena projetos na área de ensino de História, História da Educação, Patrimônio e está em constante interação com grupos de italianos onde faz parte de pesquisas paisagens sonoras. Ufa! Que currículo dessas duas. Ana, vamos falar um pouquinho sobre o seminário da Trilha do Patrimônio Industrial. Tu já tivesse a oportunidade de falar lá na Câmara de Vereadores em 5 minutos. Sabe como é que é a Câmara, né? Sim. É uma bagunça geral. O pessoal não presta atenção. Quando a Ana começou a falar, todo mundo acalmou, começou a anotar a data e tudo. Que bom, acalmou né? a Câmara de Vereadores, né? Bom, então, nós estamos a partir do dia 31, semana que vem, com o seminário na Trilha do Patrimônio Industrial. Ele vai ocorrer do dia 31 até dia 2 de junho, na Universidade de Caxias do Sul. Na abertura, no dia 31, estaremos no auditório do Bloco E, e as demais atividades vão ocorrer no Bloco M, na Sala Florence. Para explicar para o pessoal, então, da onde veio o seminário, né? O seminário é uma das ações do projeto na Trilha do Patrimônio Industrial, do qual eu fui proponente no edital FAC Patrimônio, do Governo do Estado. Nós fomos... FAC é o quê? O FAC é o edital, né? O edital. E isso que a gente concorre... Não decifra o FAC, é FAC. Que a gente concorre, né? O edital, que é o FAC Patrimônio. Então, a gente participou desse edital com uma pesquisa sobre o patrimônio industrial em Caxias do Sul. Fomos aprovados, né? Fomos selecionados para executar esse projeto. E uma das ações do projeto é, então, fazer o seminário na Trilha do Patrimônio Industrial. Que o objetivo do seminário é trazer as pessoas para discutirem, né, debaterem o patrimônio industrial em Caxias, no estado, no Brasil, porque a gente vai estar recebendo também pessoas de fora. Então, esse é o grande objetivo do seminário que vai estar ocorrendo a semana que vem. Inédito, hein? Coisa Sim. boa. E qual foi a importância da doutora professora Eliana Rella nesse trabalho todo? Bom, então, quando eu propus o projeto na Trilha do Patrimônio Industrial, de fazer toda essa pesquisa, eu convidei, então, a professora Eliana Rella para, junto comigo, né, começarmos a garimpar aí o patrimônio industrial da cidade. Então, esse foi o nosso trabalho, meu e da prof. Eliana, de pesquisar os patrimônios industriais. Prof. Eliana, como é que é quando um aluno chega assim, e propõe isso? Qual é a reação do professor? Qual foi a tua reação? É ótimo, é bom, vamos lá, vamos junto. Ou, não sei não, hein? Deixa eu te contar então um pouquinho, né? A Ana já é praticamente filha, digamos assim, intelectual. Olha, e filha intelectual. Que honra! Filha intelectual.
A Ana, nós temos uma parceria desde que ela estava na graduação. Meu Deus do céu, desde que ela era criança quase. Olha, por isso que eu digo, né? Filha Filha intelectual. intelectual. E a Ana foi minha bolsista, estagiária, quando eu comecei com a organização de acervos na Marco Polo, né? Eu constituí uma empresa à época, a Ana era graduanda em História, e aí ela me pediu uma oportunidade e tal, né? Chegou o E currículo lá? Sim, cheguei com o Ah, currículo. Não, e o mais engraçado, Alberto, é que ela já havia contratado uma estagiária. sim. E eu fiquei muito decepcionada. Eu disse, eu queria tanto. Dali alguns dias a estagiária não ficou. E daí a Profiliana me chamou. E eu fiquei bem feliz. Tem que ter. Isso aí, entre aspas, tem que ter cara de pau. Chegar já com o E currículo. Ó, eu tô aqui, tô disponível, posso fazer isso, né, E professora? estamos numa trajetória aí de parceria desde daquela época. Nem vamos contar quanto tempo, não, né? não, Não, a não, Isso a gente deixa assim. deixa de ladinho. deixamos de lado, né? Mas a Ana veio crescendo junto nesse processo. E aí a Ana fez o mestrado, não com foco específico na área do patrimônio industrial, até na época, porque nós não tínhamos uma linha, né, no programa para Uhum. isso, né, Ana? Mas depois, então, com o doutorado, quando nós conseguimos, então, a aprovação do APCN, e nós somos um doutorado profissional e tem só 3 no país, né? Sim. Então, é o nosso aqui em Caxias. E tive a felicidade, né, de ser procurada pela Ana. E a Ana diz, olha, gostaria de fazer o doutorado. Eliana, você gostaria de fazer na área do patrimônio industrial? Que, digamos assim, é a origem dos estudos da Ana. E nós viemos o tempo todo, né, estudando com a questão das empresas, propriamente dito, com a indústria, com a história dos trabalhadores, né? E então a Ana tem já um background, uma experiência fantástica. Aí quando ela me convida para participar desse projeto, não pensei 2 vezes. Ana, Vai. vamos lá. Vamos lá. Sou parceira, E nesse né? caso da doutora e da doutoranda, a doutora observou aquele brilho nos olhos da doutoranda, assim, do tipo, ela ama isso, ela quer fazer isso. Tem O essa coisa assim tempo para. todo ela está dizendo, mas como é bom escrever, como é bom pesquisar isso, como é bom trazer esses dados, como é bom compartilhar esses dados. Então, hoje, assim, eu sempre estou dizendo para a Ana, Ana, daqui um pouquinho você tem que assumir essa área de trabalho, né? Sim. E nós estamos trazendo a professora Cristina Meneghello, que é uma das maiores, se não a maior autoridade nacional no tema do patrimônio industrial, né? Ela é uma das fundadoras da TIC Brasil, que é a associação que congrega os pesquisadores de patrimônio industrial, né? Então, ela virá para fazer a palestra de encerramento do evento, e quem fará a palestra de abertura é a Daniela Pistorello, caxiense, mas hoje radicada em Santa Catarina. Também ela fez pós-doc com a Cristina Meneghello, também uma grande representatividade na área. Então, a Ana foi somando esforços aí de pesquisadores renomados com muita experiência que ajudarão a discutir o tema e a ampliar e também implementar, que é o nosso desejo, é que Caxias e a região percebam o quanto o tema do patrimônio industrial é afeito à cidade, o quanto nós temos de objetos de pesquisa aqui e campo a ser investigado. E vontade de fazer, tem que ter vontade de fazer, né? Muita vontade e eu fiquei muito feliz quando a Ana me convidou e ela já tinha um esboço, digamos assim, do resumo, né? Uhum. E eu disse, Ana, quem sabe a gente integra os sons, né, da indústria como patrimônio. Eu faço parte de um grupo de pesquisa na Suíça que nós trabalhamos com paisagens sonoras. Isso desde 2016. Então, já fizemos alguns trabalhos aqui em Caxias também. Eu já trouxe um workshop de paisagens sonoras aqui junto da
da universidade e esse grupo da Suíça. E para a alegria nossa, estamos conseguindo uma adesão fantástica das empresas, Sim. né, Ana? Uhum. Para registrar os sons. Essa semana que passou, ainda na terça-feira foi, né? Isso, na terça-feira. Tu quer contar? Fomos Ana, recebidos. conta, porque assim, eu vejo o brilho nos olhos da Ana desse trabalho aí. E assim, tem aparecido muito essa necessidade, né, de recuperar a história, os acervos, os sons. E Caxias tem uma história magnífica, a região tem uma história magnífica. E como a Margot está nesse ambiente aqui, eu já estou apaixonado por isso também. E como é gostoso, né, Opa! Alberto, participar dessas pesquisas. Conta pra gente como é que é trabalhar com acervos, né? Que foi dito aqui pela professora doutora Eliana. Bom, então, a ideia, né, do projeto era fazer essa pesquisa do patrimônio industrial e criar como se fosse uma espécie de inventário, um instrumento para a gente saber onde estão esses patrimônios industriais, né, da nossa cidade. Então, a gente fez todo um inventário, um levantamento bibliográfico, né, de imagens, fizemos uma pesquisa de imagens no arquivo histórico, de levantamento de depoimentos, né, de pessoas que trabalharam nessa indústria ou que constituíram essas indústrias. E uma das outras atividades, que foi essa que a Prof. Eliana sugeriu de incluir no projeto, é a paisagem sonora, que eu nunca havia trabalhado com ela, mas que tem me encantado muito. Como é que é a paisagem sonora? Bom, essa parte, ela, por exemplo, nós convidamos algumas indústrias se a gente poderia ir até a indústria e gravar o som dela. O som que essa indústria emite durante todo o dia e que faz parte do nosso dia a dia. Sim. Então, fomos muito bem recebidos. Quero, inclusive, já aproveitar e fazer o agradecimento para a Sacaro, para a Randon, a Marco Polo. E na última terça-feira, então, fomos na Cotegal gravar, então, esses sons. Isso, o som que a fábrica emite. Então, todo o processo de produção, nós conseguimos gravar cada detalhe, cada máquina em funcionamento. É muito, muito gostoso, muito prazeroso fazer isso. E no seminário a gente vai poder ouvir esses sons? Sim, vamos poder ouvir alguns sons. E que legal, bacana isso aí. Sim. Inclusive, na Cotegal, nós tivemos, eu vou dizer o privilégio, né, Ana, Sim. de gravarmos o som de uma máquina com mais de 100 anos em atividade. Pá. Então, o fato de nós registrarmos esses sons, quiçá daqui a um tempinho essa máquina será substituída, talvez, por alguma mais de tecnologia atualizada, né? E essa máquina vai ser considerada obsoleta. Mas que som ela emitia? Os trabalhadores ali conviviam com que sons dessas máquinas no cotidiano, no dia a dia, né? Inclusive, algo que eu e a Ana comentávamos. Quando o funcionário se aposenta, ele vai para um silêncio, né? Depois, lá pelas tantas, será que ele não sente saudades daquele som que tinha dentro da empresa, né? Bom, e aí esse som vai ficar no mapa digital, registrado, né? Uhum. Que a comunidade vai ter assim A a possibilidade de conhecer, de ouvir. Bom, o tear, né? Que som emite, um tear em funcionamento. São assim brevíssimos segundos do som, né? Porque tem muitos sons para a gente colocar, né? Bom, nós estamos aqui com a Ana Paula Almeida e também com a doutora Eliana Hella. A Ana Paula Almeida é doutoranda do programa de pós-graduação em História da UX e nós estamos falando sobre a Trilha do Patrimônio Industrial, um seminário regional do patrimônio industrial do Rio Grande do Sul, um evento que acontece no dia 31 de maio, às 19h30, no auditório do Bloco E, da Universidade de Caxias do Sul. Ana Paula Almeida e a doutora Eliana Hella estão aqui com a gente e nós estamos falando sobre a trilha do patrimônio industrial de Caxias e também sobre o evento, o Seminário Regional do Patrimônio Industrial do Rio Grande do Sul. Aí eu quero perguntar sobre algumas fábricas aqui, sobre algumas indústrias. Por exemplo, Ana, estabelecimento Ângelo Quitolina e Companhia, que foi fundada em 1873. O que dá para dizer? O que fabricava essa fábrica? O Ângelo... E eu quero desafiar quem lembra, né? No 3289-3093, que é o nosso WhatsApp, se alguém lembrar de alguma outra aí.
O estabelecimento do Ângelo Quitolina, ele trabalhava com embutidos. Embutidos. Embutidos, então, mortadela, presuntos, né? Eram o que eles produziam. Foi uma das primeiras indústrias, né, do segmento na cidade. Então, eles tinham um prédio onde eles faziam, então, todo o processo. E no material, então, que a gente localizou, o estabelecimento do Ângelo Quitolina, inclusive tem detalhes de como que era feito todo o processo de fabricação desses embutidos. Sim. Então, cada seção, quem trabalhava na seção, os operários, como eles trabalhavam. Então, inclusive, tem uma passagem que comenta que era muito bem higienizado o estabelecimento. Importantíssimo. Todos trabalhavam de aventais brancos, né? Então, foi feita toda uma descrição extremamente detalhada do processo. E essa pesquisa é feita onde? Onde vocês conseguiram esses dados? Bom, esse do estabelecimento do Ângelo Quitolina, nós localizamos num almanac Fox, que inclusive... Posso comentar? Isso, que inclusive veio parar nas nossas mãos, né? Almanac Fox? Almanac Fox, de 1915, que tem uma história inusitada do almanac, né? Que a prof. Eliana vivenciou. Que eu gostaria de agradecer publicamente a Maria de Fátima, que é uma aluna minha do doutorado em educação, que um dia, apresentando um trabalho, ela mencionou que tinha esse material em casa, que era do pai dela, e eu disse, tu poderia trazer para eu dar uma olhadinha? E, para surpresa nossa, uma preciosidade, publicado em Porto Alegre, mas com indústrias e registros de todo o estado, de todas as cidades do Meu Deus, estado. uma relíquia mesmo. Uma relíquia. E que graças à generosidade da Maria de Fátima, que nos emprestou esse material, nós tivemos gratas surpresas. Por quê? Nós utilizamos muitos materiais como os álbuns comemorativos, as festas da uva, a imigração italiana, né? E esse almanaque, ele não tinha este compromisso com a imigração italiana exclusivamente. Então, o que ele fez? Ele registra empresas de outros imigrantes, de outras etnias, enfim, sem exatamente esse compromisso da imigração italiana. Então, né, Ana, descobrimos maravilhas ali de outras empresas fundadas por lusos, que nesses álbuns comemorativos da italianidade nós não tínhamos. Não tínhamos aqui. A Ângelo Quitolina, então, produzia salame, presunto, gelatina, mortadela, enfim, e tinha um sócio, né? O Adamastor Greco, eu tô lendo aqui, né? E ficava onde? Se localizava onde essa indústria? O estabelecimento do Ângelo Quitolina ficava bem em frente à praça. A gente conseguiu... Praça aqui do centro ou lá no São Peregrino? Ali do centro, da Dante. Isso, ficava localizada ali bem em frente. Então, isso também vai estar no mapa digital. O que ainda tem de vestígio do estabelecimento, a gente fez fotografias, então quem fez foi a Liliane Giordano. E também vai estar lá no mapa para o pessoal poder se localizar. Sim, né? sim. Onde era e onde hoje, né, seria esse estabelecimento. Não, porque a gente teve aqui o Marcos Kiss um dia com o livro dele, Ecos do Passado, e a gente foi recuperando a história de Caxias desde 1900 e tal. A gente ficou impressionado, né? Que ali na frente do Pompeia teve o primeiro crime, era o bar do Polaco. A gente vai visualizando, meu Deus, ali no Pompeia tinha um bar, tinha um polaco, deu um acidente, deu tiro, enfim, então a gente vai recordando isso. Recriando, né? Como é que Caxias era? Essa memória. Essa memória, né? E o Curtume Social Caxiense, Firma Soares e companhia. Bom, esse é um outro exemplo, né? O Curtume, ele também é de Lusos, né? E ele aparece no Almanac Fox. Esses de Lusos, eles estão especificamente no Almanac, que foi a fonte que a gente utilizou. Porque ele não aparece em outro material. Nenhum outro material. Não, em nenhuma outra fonte. O Curtume Social Caxiense, Firma Isso. Soares. E onde estava localizado, Ana?
Bom, eu vou ter que olhar. Não, tudo bem, mas é que a Margot me assessorou aqui, né? A fábrica compreendia uma área de 75 mil metros quadrados, é E isso? o curtume social, ele foi o primeiro do gênero, não só no Rio Grande do Sul, mas também no Brasil. Isso traz um dado importante de referência das indústrias caxienses, não só para o estado. Então, desde o curtume, ele é de tem aí, Alberto, lembra para mim? Deixa eu ver aqui, não tem a data aqui. Só diz que fala da água aqui, né? Para o serviço da fábrica era Sim. extraída de uma vertente. Isso, mas o curtume, então, ele é uma referência tanto para o estado quanto para o Brasil, assim como várias outras indústrias que vão ser constituídas em Caxias. Então, isso também é um dado importante e relevante para a gente fazer estudos, né? Daqui de Caxias, a gente tem uma indústria que é referência brasileira, né? Para a indústria brasileira. Então, são esses dados, né? Esses elementos que a gente foi fazendo os apontamentos e que vão estar lá no mapa digital. E o curioso é que, ó, a fábrica era extraída na fábrica era extraída de uma das vertentes por meio de uma bomba movida por eletricidade. Isso. Agora apagou meu celular aqui, né? Fechou. E o curtume estava aparelhado para produzir 30 mil couros 30 mil couros. beneficiados por ano. Uhum. E a Quitolina aqui também exportava para o norte do país, né? Isso, muitas das indústrias que nós localizamos, elas já faziam exportação para o restante do país. Pois Muitas é. delas já tinham essa finalidade. E o laboratório artístico do senhor está aqui no Zambelli Filhos. O do Zambelli, que também é uma indústria, então, né, de artesanato, né, da madeira, né, do trato da madeira, ficava na Júlio de Castilhos, esse eu lembro. Ah! Na Júlio de Castilhos, próximo ali à igreja do Santo Sepulcro, né? Estava ali. E era um trabalho totalmente artístico e que fez referência também para a cidade. Inclusive, eles ganharam várias medalhas, né, de participação em feiras, onde eles faziam a demonstração dos produtos fabricados. Aí você vou lembrar o ano, 1885. Ah. Tem a ver com o Museu Zambelli? Sim, uma parte Uma do parte do acervo acervo. tem a ver com o Museu Zambelli. Isso. E aquela pergunta assim que pode te deixar, onde é que fica o Museu Zambelli hoje? O Museu Zambelli hoje está lá nos pavilhões da festa, se eu não me engano, tá? Está lá nos pavilhões da Festa da Uva, embaixo do Cristo, né? Naquela parte... Então quero dizer o seguinte, o Museu Zambelli tem toda essa história, né? Muito bacana, e está literalmente jogado embaixo do Cristo, porque ninguém vai lá. Ninguém vai lá. Nós temos um museu riquíssimo. É um patrimônio industrial. Em arte, é um patrimônio industrial. Teria que ser em outro local. Em outro local. Eu estive lá uma vez, só tinha eu. Ninguém visita, ninguém sabe que o Museu Zambelli está lá. Então, talvez a Secretaria da Cultura pudesse fazer uma remodelação, porque isso aqui é história pura, de 1885. E não se admite um museu estar escondido embaixo do Cristo lá da Festa da Uva. E, Alberto, justamente é essa provocação que a gente vem fazer. O seminário, o projeto da trilha, vem trazer essas discussões, né, de onde estão os nossos patrimônios industriais. Eles estão sendo preservados. Olha a relevância de a gente ter uma indústria que foi referência para o Brasil em 1885. Exatamente. E essa história está escondida, quer dizer, escondida entre aspas, embaixo lá do Cristo da Festa da Uva. Eu duvido que vai uma pessoa por dia lá visitar. Sinceramente. Doutora Hela, eu tô exagerando? Não. E, Alberto, tem outra questão também. Nós estamos falando bastante. Quando a gente comenta, no geral, patrimônios, as pessoas lembram do que é material, Sim. né? E nós, no patrimônio industrial, tem um eixo, digamos assim, que é o patrimônio imaterial também, que são as formas de trabalhar, os processos criativos, né? E isso não se fala também. Então, aqui nós temos um outro celeiro fantástico, maravilhoso para pesquisa, para novas narrativas, né, desse trabalho, que não seja tão concentrado só também no material, né? Mas dar vida àquilo que as pessoas criaram, soluções a problemas, né?
A Ana falava aqui da exportação para o norte do país. Vamos imaginar o que era fazer o transporte de Caxias. Como é que era a exportação naquela né? época? Naquela época. Tinha que se criar Mecanismos, Uma logística... para resolver os problemas. Eu localizei num jornal que acho que foi do Ângelo Quitolina. Ele estava botando um anúncio no jornal que ele estava à procura de alguém que fizesse o transporte desses presuntos, né, desses embutidos para o norte do país, porque ele não estava conseguindo enviar para lá. E como é que Então ele pedia, não sei se ele conseguiu, mas ele fazia um apelo no jornal que ele precisava fazer esse transporte. Como é que ia? Nos primeiros tempos de carroça, né? Daí depois, então, com a chegada do trem, isso facilitou a exportação. Claro. Mas isso já vai ser início? 1910. Pois é. Né? Até hoje nós temos um problema com logística de exportação aqui em Caxias do Sul. Leonardelli, irmão, cervejaria Pérola, Indústria, Comércio e Agricultura. Porque assim, a Caxias do Sul está inserida na rota cervejeira do Rio Grande do Sul. É uma lei estadual. É a cidade que mais produz cerveja artesanal, segunda cidade no país. E aí o pessoal diz, rota cervejeira. Sim, mas nos primórdios eram cervejarias, né, Ana? Sim, a gente lembra muito de Caxias com a fabricação vinícola, né, com o segmento vinícola, mas a gente já tinha a cervejaria Pérola, uma grande cervejaria, né, que ocupava uma quadra inteira, né, para a produção de cervejas, com a marca Pérola, né? Sim. Que era muito conhecida e também fazia exportação para o resto do Brasil. Não existe a Pérola ainda? Tem? Não é cerveja gaúcha aí, não. Esquece, Ana. Esquece. Eu não sou doutor, eu sou só jornalista. Mas existiam outras cervejarias também, né? Nós localizamos, então, no Almanac Fox, uma outra cervejaria, mas ele só cita a cervejaria. E não localizamos em nenhum outro material registros dela. Então, isso é até importante de falar, Alberto, que esse é um primeiro levantamento. Sim. Então, nós estamos mapeando 80 indústrias, mas nós já chegamos a 130 indústrias, né? Só que algumas faltam realmente dar mais uma investigada, procurar mais, ler outras fontes. Então, esse é um trabalho inicial. Foi o primeiro ano e tem muito, muito material para ser consultado, muitas informações para serem acrescentadas. E no seminário, a gente fará o lançamento do mapa digital oficialmente, mas ele não está pronto. Por que ele não está pronto? Porque a gente conta com a contribuição e com a colaboração da própria comunidade. Então, quem está nos ouvindo, a nossa audiência aí, pode colaborar com isso, né? De repente pode ter histórias, pode ter material, pode ter a questão oral, pode contar essas histórias, Isso, né? Esse é o objetivo, é a gente colocar na rede, né? Sim. Todo esse material, esse primeiro levantamento que a gente fez e que as pessoas possam colaborar com essa história, com essa construção, que essa construção do mapeamento do patrimônio industrial na nossa cidade, ela seja uma construção coletiva, que ela seja não só de doutores, de pesquisadores, mas da comunidade. Tanto que o seminário, ele é aberto para toda a comunidade. Ele não é um evento explicitamente acadêmico. Todos podem participar do debate do patrimônio industrial, porque o patrimônio, ele é nosso, ele é coletivo, ele não é de uma única pessoa. Quando a doutora Hela, a professora, falou em patrimônio imaterial, eu quero citar dois casos. Por exemplo, as bancas de revistas aqui de Caxias do Sul, elas são consideradas patrimônio imaterial, né? Recentemente teve um problema com as bancas, né? Vendia um salame em banca de revista. E a orquestra de sopros de Caxias do Sul é um bem material, é considerado um bem material também. Então, eu acho que é isso que as pessoas têm que entender também, né? Tem toda uma história. Olha eu explicando para as doutoras aqui. Que pretensão a minha. A última, Moinhos Germani. Moinhos Germani, porque lá, o Moinhos Germani está lá no meu bairro, lá onde eu morava, tá? Está lá do lá, né, Margot? A história do Moinhos Germani, assim, de forma rápida. Bom, o Moinhos Germani, ele também era uma referência, né, para o estado. E eu trago o Moinhos Germani como um patrimônio ressignificado, que também é uma outra linha de pesquisa, um outro campo
que se pode se trabalhar de reutilização, não sei se seria esse o termo exato, mas ressignificar os espaços de memória, porque hoje a gente tem o Germani todo ele sendo reutilizado, né, por outros espaços. Então, o Germani, ele tem essa relevância histórica, foi se preservado, então, a arquitetura, né, dele, e hoje ela é reutilizada, né, então é uma referência para nossa cidade. Sim, o Germani, pá, o cara fala, lembra, né? Até os mais jovens. Sim, sim. Bom, doutora Eliana Hella, a gente já estourou o tempo aqui e eu queria parabenizar a senhora como professora, como doutora, por estar à frente também desse trabalho, junto com a Ana e outros profissionais, e dizer para a senhora, rapidamente, a importância desse trabalho para Caxias do Sul e para a região. A importância é a constituição de um campo de pesquisa e de um campo de valorização da memória junto a tantos trabalhadores que Caxias tem, né? E Caxias se orgulha da questão do trabalho, né? Então, vamos valorizar o nosso patrimônio maior, que é o patrimônio desses nossos trabalhadores. Sim. Então, acho que essa é a grande relevância de todo esse trabalho. E talvez, nas palavras da nossa secretária de Cultura do Estado, que estivemos com ela na sexta-feira, né, ela diz, nós temos um interesse máximo no inventário dos nossos patrimônios, né? Então, acho que esse também é um realce que nós precisamos dar, né? Mapear esses nossos patrimônios industriais, tão esquecidos até o momento. Obrigado, doutora. Ana, a importância para ti. Eu sei que os teus olhinhos brilham, né? E ainda tem mais parte, o cara fica angustiado. Eu quero mais, quero mais. Eu acho que esse acho que essa é a importância. Tem muito a ser pesquisado. O mundo do patrimônio industrial, ele perpassa por várias faces, né? Por vários caminhos de pesquisa. E quando eu propus o título do projeto, Na Trilha do Patrimônio Industrial, é justamente esse o objetivo, que as pessoas possam escolher suas trilhas dentro desse mundo, né? Do trabalho, da indústria.